Eu sou o Bruno Campelo, professor e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco. E como aqueles que frequentam esse canal sabem, eu tenho feito diversos vídeos comentando erros grosseiros que são cometidos por governantes, membros da mídia e até por peritos em medicina com relação à pandemia da Covid-19. O que eu gostaria de fazer neste vídeo agora é entrar um pouquinho no motivo pelo qual esses erros são cometidos. Quer dizer, quais são as causas de se ter tanta gente errando tão intensamente em relação a esse assunto. Aí, usando a minha formação e a minha experiência como psicólogo na área de cognição, ou seja, na área da psicologia do conhecimento, eu acabei fazendo uma lista, que está aqui comigo, para que eu não esqueça de nenhum detalhe, de 11 motivos em potencial para que esses erros sejam cometidos. Certo? E, na minha opinião, todos os 11 motivos estão envolvidos na prática de uma forma ou de outra. Vamos à lista então. O primeiro deles é a pura complexidade do assunto. Virologia, epidemiologia são assuntos complicados. Você tem um vírus que tem um mecanismo de infecção. Esse mecanismo de infecção é afetado por fatores climáticos, fatores sociais, fatores biológicos. A trajetória do vírus dentro do corpo humano e o efeito sobre o corpo humano vai depender de coisas como sexo, idade, condições médicas preexistentes, enfim, o assunto é complicado. E sendo o assunto complicado, é mais fácil de cometer erros em relação a ele. É meio que a definição de um assunto ser complicado. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é falta de formação STEM. STEM, S-T-E-M, é uma sigla em inglês criada em 2009 para designar, em inglês, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O termo refere-se a um conjunto de competências que são necessárias para você apreciar fenômenos complexos através de uma abordagem científica. Então, para você lidar com uma coisa como a pandemia da Covid-19, você tem que entender um pouco de modelos matemáticos, de estatística, tem que entender da metodologia da pesquisa científica, você tem que entender a respeito de teorias, tem que entender a respeito de hipóteses, uma série de coisas. E o que acontece é que as competências STEM são bastante raras no mundo, ainda hoje são. Embora elas sejam muito importantes economicamente e as pessoas com competências STEM são altamente disputadas nos diversos países, a verdade é que uma fração muito pequena das pessoas dentro da sociedade tem, de fato, competência substancial dentro dessa área. Então isso seria mais um motivo para haver uma certa tendência mundial se cometer erros em relação à pandemia da Covid-19, que as pessoas podem não ter a formação necessária para poder abordar o problema. Terceiro motivo, olha aqui na lista, superestimar a própria competência. Isso aqui é interessante, porque é o seguinte, seres humanos têm uma tendência de subestimar o que sabem. Tem uma série de motivos para isso, que eu não vou entrar em detalhes de todos eles agora. Tem a ver com questões de autoestima, tem a ver com coisas de autoconfiança e a necessidade de autoconfiança para você poder enfrentar desafios e assim por diante. Mas o que acontece é que muitas vezes pessoas com um pouco de conhecimento tendem a ter uma percepção exagerada da sua compreensão a respeito de algum assunto. Aí, obviamente, quando isso acontece, essa pessoa torna-se mais propensa a cometer erros, certo? Existe um efeito chamado efeito Dunning-Kruger, que é muito comentado na internet e tem se tornado muito popular, que não é um assunto tão claramente estabelecido como se costuma falar. Esse efeito Dunning-Kruger pode ser questionado em vários aspectos. Mas ele aponta para uma coisa que isso é impossível de discutir, que muitas vezes existem pessoas com um baixo nível de conhecimento ou competência que não percebem que o seu conhecimento e sua competência são tão ruins assim. Então, isso seria um terceiro motivo para se cometer erros em relação à pandemia, né? Quarto motivo, argumentum ad verecundium. Eu gosto de expressões em latim.
Basicamente, é a ideia do argumento por autoridade. É uma das falácias lógicas clássicas, onde, ao invés de se abordar um conhecimento ou um argumento avaliando a lógica e as evidências por trás desse argumento para determinar se você confia nele ou não, você avalia o argumento pela autoridade de quem fala. E isso é uma falácia porque autoridades também podem errar. E o fato de alguém ter muita autoridade não é prova em absoluto de que um erro não foi cometido. E de fato, nessa pandemia de Covid-19, nós tivemos autoridades muito importantes, como por exemplo a Organização Mundial de Saúde e o Imperial College de Londres, cometendo erros fragorosos. Tivemos até artigos, um deles publicados por uma equipe chefiada por um médico formado em Harvard, publicado no Lancet, uma das revistas médicas mais importantes do mundo, que estava tão errado que os próprios autores pediram que o artigo fosse retirado. Né? Aí, o problema é que quando a gente quer saber a respeito de como funcionam as coisas no mundo, muitas vezes a gente recorre às autoridades e confia cegamente nelas. Aí quando isso acontece, a gente repete os erros que as autoridades cometeram. Isso poderia ter sido remediado com um pouco de pensamento crítico, mas muitas vezes a gente não pensa da maneira crítica, da forma como deveria. Bom, esse foi o número 3. Número 4, desculpa, esse foi o número 4. O número 5 é argumentum ad populum, que é argumento por popularidade. Basicamente é uma outra falácia lógica, como o argumento por autoridade, que é uma falácia porque você avalia o argumento não em função do argumento em si, mas por causa de outras coisas. No caso anterior, a autoridade substitui a validação do argumento. Nesse caso aqui, o argumento ele é validado pela popularidade da ideia. Quanto mais gente diz uma mesma coisa, mais a gente acha que essa coisa deve ser verdadeira. O que não é verdade. Uma única pessoa pode estar certa e todos os outros estarem errados. Isso acontece toda vez que a humanidade evolui. Certo? Mas como se tem uma mesma ideia, ou um mesmo conjunto de ideias a respeito da pandemia, que são repetidas em todos os lugares, isso cria uma tendência da gente acreditar naquelas ideias. Então, esse é mais um motivo. Temos ainda um outro argumentum, né? Que esse é o sexto motivo, que seria argumentum ad hominem, particularmente a versão ad persona, que basicamente é o argumento voltado para o homem ou para o ser humano que fala. Esse é parecido um pouco com o argumento para a autoridade, mas é basicamente na ideia de, olha, ao invés de você avaliar o que está sendo dito, você avaliza qual é a intenção de quem fala, qual é a qualidade moral de quem está falando. É uma boa pessoa ou uma má pessoa? Que são coisas até importantes no dia a dia para a gente saber quem presta e quem não presta e quem a gente deve confiar ou não para certas coisas. Mas é que é completamente inútil para você determinar se um argumento é válido ou não. Então alguém pode dizer, olha, Bruno fala coisas a respeito de Covid-19 porque ele é orgulhoso, ele é metido a querer saber de tudo. E independente dessas coisas serem verdadeiras ou não, elas nada têm a ver com a validade ou ausência de validade daquilo que eu digo. Então, essa é mais uma falácia. Outra falácia, agora número 7. Essa aqui tem a ver com a teoria da mediação cognitiva. É uma teoria cognitiva, essa aqui é de minha autoria, mas já foi publicada há um bom tempo, já tem uns 15 anos, mais ou menos, já publiquei vários artigos a respeito do assunto. É uma teoria a respeito de como a mente humana funciona. E sem querer entrar em muitos detalhes, basicamente, a teoria da mediação cognitiva diz que como o mundo é complexo, e pode ser complexo de várias maneiras, física, social, biológica, culturalmente, etc., nós, os seres humanos, desenvolvemos uma estratégia onde nós terceirizamos uma parte do nosso pensamento. Em outras palavras, em vez de pensar tudo com as nossas cabeças, a gente usa, às vezes, a ajuda de instrumentos de outras pessoas, de grupos sociais, de mídia e etc., para ajudar a gente a pensar. A vantagem desse processo é que você expande a sua mente para além dos limites do seu cérebro, porque você agrega esses elementos externos que ajudam o seu cérebro a pensar. Agora, o lado B da questão é que se houver algum vício ou erro nesses objetos externos
que a gente usa para auxiliar a gente a pensar, nós internalizamos esses erros. E isso pode levar a coisas como o problema do argumento ad verecundium ou o argumento ad populum, certo? Como eu falei antes. E ainda tem um outro elemento que, especificamente nessa era digital, com as redes sociais, que são um componente extremamente importante do dia a dia, agora especialmente em épocas de isolamento social, ou quarentena, lockdown e afins, as redes sociais podem ser ambientes muito ricos de discussão, de troca de ideias, de circulação de informação, etc. Mas eles não apenas também podem ser fontes de fake news, como ainda podem ser câmaras de eco. Em outras palavras, quando você vai numa rede social, você tende a gravitar em direção a grupos e conteúdos que tendam a confirmar o que você já pensa ou concordar com você. Na verdade, tem até algoritmos de certos sites, como por exemplo, se for no YouTube e você assiste uns 3 vídeos a respeito de um assunto, o YouTube começa a recomendar para você assistir outros vídeos de temas parecidos com opiniões parecidas. Aí no final das contas, quando você entra e interage muito em redes sociais, você começa a encontrar pessoas que fazem eco a qualquer ideia que você originalmente tivesse. Aí, se você estivesse com a ideia errada, ao invés de ser confrontado ou desafiado nessas ideias, você tem uma confirmação e uma consolidação. Então, isso é ainda mais um motivo para se cometer erros. Motivo número 8. Os instintos humanos, vamos dizer assim. Nós, os seres humanos, nós somos evolucionariamente levados a prestar mais atenção ao que é ruim e perigoso do que ao que é bom ou benéfico. Certo? Isso acontece porque é o seguinte, né? Todos nós somos descendentes de pré-hominídeos, se preferirem macaquinhos, certo? Aí, há milhões de anos atrás, você tinha alguns macaquinhos que eram muito estressados e ficavam sempre atentos e alertas e preocupados com todos os perigos que podiam acontecer, e tinha outros macaquinhos que eram mais relaxados. Aí o que aconteceu foi que os macaquinhos mais relaxados às vezes não prestavam atenção que um tigre dente de sabres estava se aproximando, ou que havia um vulcão em erupção, ou qualquer outra coisa assim, e acabavam morrendo com mais frequência do que os macaquinhos mais estressados, que estavam sempre com medo de algum perigo e olhando, procurando alguma coisa errada que pudesse estar acontecendo. Nós somos descendentes desses macaquinhos que sobreviveram, e nós temos essa tendência a olhar mais para o que é negativo do que o que é positivo. Porque é aquela história, você deixar de encontrar uma coisa positiva é uma perda de oportunidade, você poderia ter beneficiado de alguma coisa. Agora, você deixar de perceber algo que é negativo, que é perigoso, pode ser fatal. Pode ser um erro do qual você não tem a chance de se arrepender. Então nós somos evolucionariamente programados para prestar atenção nas más notícias. É até um ditado que existe na imprensa, né? Não há notícia como a má notícia. Então, se alguém em relação a um assunto como a Covid-19 disser que o mundo está se acabando e que todo mundo vai morrer e que o assunto é gravíssimo e que um espirro só e a gente acaba com a civilização, alguma coisa dentro de nós tende a prestar atenção. Certo? Mesmo que alguma coisa na nossa cabeça possa suspeitar que algo está errado, mas na dúvida a gente tem uma tendência a aceitar. Porque há milhões de anos atrás era mais perigoso a gente rejeitar um perigo do que a gente rejeitar um potencial benefício. Bom, então, mais um motivo. Motivo número 9. Motivo número 9 é que os principais agentes sociais que fazem circular ideias e que tomam decisões, particularmente governantes, mídia e os grandes peritos, todos os três têm um incentivo econômico para apresentar versões mais negativas com relação à Covid-19. No caso de governante, se você tiver uma pandemia muito perigosa, você tem mais acesso a recursos, você tem menos burocracia no gasto desses recursos, você tem um maior poder e controle sobre a sociedade, e todas essas coisas são vantagens.
Eu não estou dizendo que as pessoas necessariamente têm que agir em função desses incentivos, mas vai haver essa pressão. E algumas pessoas vão ceder essas pressões, mesmo que não todas. No caso da mídia, a mesma coisa. Como eu já falei, não há notícia como a má notícia. Então você disser, minha gente, olha, tudo legal com relação à Covid-19, isso pode ser uma notícia razoavelmente interessante, mas não vai atrair muitas multidões. Mas se você disser que morreram milhares e milhares de pessoas e milhares mais vão morrer, a menos que todo mundo corra e faça alguma coisa, o interesse da mídia será muito maior. Então a mídia tem mais interesse, por natureza, até instintivamente, até sem perceber, em apresentar quadros mais negativos. E no caso específico dos peritos, se você pegar peritos em saúde, epidemiologistas, virologistas, até estatísticos e informáticos e outras pessoas, nunca essas pessoas foram tão valorizadas ou tiveram tanta influência sobre a sociedade como eles estão tendo agora. E esse prestígio, esse poder, esse status social, que às vezes também se manifesta sob a forma de acesso a recursos também, porque se forem, por exemplo, pesquisadores universitários, eles têm acesso a mais bolsas de pesquisa, a verbas para projetos e coisas desse tipo. Aí, para eles também, quanto mais negativa a situação, mais benefícios. Então, com governantes, mídia e peritos tendo incentivos econômicos para um quadro mais negativo, isso aumenta as chances de que essas pessoas retratem um quadro mais negativo do que ele realmente se encontra. Não. Esse foi o motivo número 9. Com relação ao motivo número 10, nós temos uma coisa que é chamada de possessão ideológica. É um termo de origem junguiana, basicamente, muito usado pelo famoso psicólogo canadense Jordan Peterson. Basicamente, a ideia é a seguinte: esse assunto da Covid-19, por um motivo ou por outro, tornou-se fortemente politizado. Ou seja, se você é contra o lockdown e você acha que se deve usar cloroquina, ivermectina e outros medicamentos, aí você é de direita. Se você acha que os lockdowns e quarentenas são muito importantes e você acha que essas drogas e tratamentos que estão surgindo por aí são muito precoces ou até perigosos, aí você é de esquerda. Aí essa politização leva ao que se chama de possessão ideológica, que é basicamente onde uma ideia surge na cabeça que é como que fosse um script político. Uma vez que você começa a raciocinar de uma certa maneira, você segue por uma cadeia, quase como que um computador, sem conseguir se controlar, e chega inevitavelmente a certas conclusões, não importa as evidências ao seu redor. Então não adianta você mostrar que, por exemplo, estudos condenando a cloroquina tinham várias falhas, ou que existem estudos interessantes falando a favor dela, ou que existem argumentos que se pode fazer contra a quarentena, e que alguns estudos podem mostrar que ela é até prejudicial. Nada disso vai importar, porque com a ideologia na cabeça, com a possessão ideológica, só interessa você reproduzir um conjunto de ideias na sua cabeça e agir em função delas. Você torna-se imune à lógica e evidências. Então, esse é o motivo número 10. E, finalmente, você tem o motivo número 11, que esse é particularmente importante, que é o silenciamento do pensamento dissidente. Em outras palavras, você tem uma visão majoritária dentro da sociedade, e se você apresenta uma ideia diferente dessas pessoas, por exemplo, você disser, como eu estou dizendo aqui, olha, isolamento social parece que ele mata mais do que ele ajuda. A pandemia não é tão ruim assim quanto se está veiculando por aí. Vão existir pessoas que vão reagir a isso através do ridículo. Vão dizer, olha, quem disse isso é um terraplanista, é um negacionista da ciência, é um tolo, ou então é uma pessoa de má fé, é uma pessoa com más intenções, é um nazi-fascista, etc. Em alguns casos, isso pode chegar ao extremo de dizer assim, tais pessoas não deveriam ter acesso a nenhuma plataforma para disseminar suas ideias, porque as suas ideias são perigosas para a sociedade, elas são fake news e elas matam pessoas, porque se alguém diz que quarentena não é importante, então essa pessoa está colocando em risco toda a sociedade. E à guisa desse argumento,
as pessoas ficam sendo canceladas, como se diz hoje. E tem até casos de pessoas que são ativamente punidas por apresentarem certas ideias. Na verdade, pode-se arguir até que a própria pandemia começou dessa maneira, com alguns médicos na província de Wuhan, na China, chamando a atenção para um novo vírus que poderia contaminar seres humanos e até que poderia passar de um ser humano para outro, que tiveram o seu discurso interrompido. O governo proibiu eles de falar, mandaram tirar todos os artigos e todas as notícias que tivessem na internet. Alguns desses pesquisadores até literalmente desapareceram e até hoje não se sabe onde foram parar. Aqui no Brasil, felizmente, eu não vi nada remotamente tão grave assim, mas eu tenho várias e várias pessoas que falam comigo comentando da coragem que eu tenho em falar a respeito desses assuntos. E essa coragem que antes deles falarem eu não sabia que era tão necessária assim, mas são pessoas que começam a me relatar que têm problemas profissionais, ameaças ao seu futuro em termos de progressões, promoções, etc., em universidades e órgãos governamentais, se eles defenderem certas ideias, se expressarem certas crenças. Aí você tem então um mecanismo de repressão de pensamento e de expressão de pensamento que faz com que certas ideias sumam e outras ideias prevaleçam. Então, no final das contas, a gente tem toda uma constelação de fatores que levam aos erros que eu tenho apontado com relação à Covid-19. Como a gente faz para superar eles é complicado, não tem uma resposta fácil. A primeira delas é você ter liberdade de expressão. E felizmente eu tenho liberdade de expressão suficiente para vir aqui no YouTube e falar o que eu quiser. Certo? E até agora ninguém me cancelou, nem ninguém me ameaçou de nada, nem na minha universidade, nem em lugar nenhum, graças a Deus. Mas outra coisa que tem a acontecer é que também você tem que ter mais pessoas com domínio de conhecimentos científicos. Isso é mais difícil de implementar porque o ensino de ciências não é um assunto fácil. A maioria das pessoas não tem um conhecimento muito bom a respeito desse assunto. Mas o problema é que nós não podemos mais confiar nos sacerdotes da ciência, das grandes instituições, que o que vier deles é tudo verdade. Agora a gente está percebendo que grandes cientistas e grandes instituições também erram fragorosamente com relação a assuntos até que seriam em princípio da sua competência. Então o remédio para isso seria você disseminar mais na sociedade conhecimentos e competências para que as pessoas pudessem fazer suas próprias avaliações. Isso seria uma outra. E talvez um terceiro elemento muito importante seria um elemento atitudinal. Quer dizer, as pessoas terem um pouquinho mais, talvez até de arrogância, né? Porque a palavra arrogância vem do latim arrogare, que significa trazer para si. E talvez a solução para uma parte desse problema seja você trazer para si mesmo a responsabilidade da compreensão do mundo ao seu redor e da tomada de decisão com relação aos destinos da sociedade da qual se faz parte. Mas eu não pretendo aqui ter respostas para todos esses problemas. Mas pelo menos eu posso dizer que eu acho que esses 11 fatores que eu mencionei aqui estão todos envolvidos em grau maior ou menor nessa questão da Covid-19 e por isso os 5 erros que eu já chamei a atenção são tão prevalentes. Bom, por enquanto é só. Eu vejo vocês numa próxima ocasião. Desejo melhor para todos. Fiquem bem. Até mais.